Fala galera! Inevitável como a morte, uma das franquias mais queridas pelos fãs de terror está de volta. Premonição. Prepare-se para se contorcer na cadeira e adquirir novas fobias com Laços de Sangue, o sexto filme da franquia, um dos mais violentos e criativos já realizados. Vem comigo que está começando o Horrorpédia. Ao contrário de Jogos Mortais, que foi sendo espremido até o caroço e a cada nova sequência a bilheteria encolhendo, Premonição, ao longo dos seus 5 filmes, conseguiu manter uma boa média de arrecadação mundial, embora nos 2 últimos, no 4º e no 5º, a fórmula já mostrasse sinais de cansaço. Ironicamente, eles são os que mais faturaram. Jetro, se a grana era certa, por que a Warner decidiu dar um tempo com a franquia? Lhe respondo agora. Se você tem os 5 filmes na memória, ou assistiu eles recentemente para chegar com a cabeça fresca na sessão de Premonição 6, Laços de Sangue, Final Destination, Bloodlines, lembra, sabe que os 5 filmes se conectam, fecham bonitinho uma saga. Não havia espaço para encaixar mais nada aqui. E talvez a Warner, ao longo do hiato de 14 anos que separa Premonição 5 de Premonição 6, tenha preferido não investir numa sequência qualquer para não macular a sua franquia milionária. O que o estúdio não contava, e deve ter ficado muito satisfeito, é com a astúcia dos roteiristas de Bloodlines. Ao misturar engenhosidade, retcon e forçação de barra, os caras conseguiram conceber esta divertida sequência que se encaixa no arco narrativo que já estava formado, entrega fanservice e reconfigura a franquia para as novas gerações. Diferente dos filmes anteriores, que geralmente seguiam um grupo de jovens escapando da morte após alguém do grupo ter uma visão premonitória, Laços de Sangue introduz uma nova abordagem. A trama começa em 1969, quando uma moça chamada Iris interrompe uma festa numa torre para alertar os presentes sobre um possível desastre mortal. Nem todo mundo leva a sério aquela informação, mas as pessoas que ela consegue salvar ao longo desse tempo todo, da década de 1960 até os dias atuais, esses sobreviventes foram se casando, constituindo família e tendo filhos e netos. O filme avança no tempo e, décadas depois, Stephanie, a neta da Iris, começa a ter pesadelos recorrentes, visões premonitórias que parecem prever tragédias com a sua família. Dona Morte está de volta, determinada a corrigir o desvio no destino causado pela sobrevivência da avó da Stephanie. A morte veio para levar com ela quem nunca deveria sequer ter nascido. Desesperada, Stephanie busca ajuda de um certo agente funerário na tentativa de driblar eventos aparentemente inescapáveis. O teaser trailer de Laços de Sangue foi lançado há cerca de uns 3 meses mais ou menos e nas suas primeiras 24 horas tornou-se o segundo trailer mais assistido da história para um filme de terror, perdendo apenas para o trailer de It, a Coisa. Essa forte recepção, que certamente será convertida em muitos dólares, indica que o público estava com saudades da franquia. Bom, pelo menos os fãs de terror que nasceram nas décadas de 90 e 2000. Essa galera morre de amores por Premonição. Não é o meu caso, tá? Os meus queridinhos são os filmes dos anos 80. Acho Final Destination ok. Gosto dos 3 primeiros, que eu vi no cinema, inclusive. Já o 4º e o 5º considero marromenos. Embora eu não seja um ávido fã da franquia, reconheço sua importância para o gênero. Premonição influenciou profundamente a linguagem visual e estrutural do horror dos anos 2000, sobretudo o subgênero slasher, ao apresentar como vilão
a própria morte. E isso mexeu com a psique de uma geração. As mortes memoráveis transformaram o cotidiano em ameaça. Sempre que eu estou dirigindo e vejo um caminhão carregando troncos de madeira, aqui na minha região eles aparecem com alguma frequência, eu lembro imediatamente de Premonição 2. A franquia meio que institucionalizou o medo de coisas banais, um parafuso folgado, uma esteira de academia, um secador de cabelo, enfim. A geração Z cresceu enxergando a vida cotidiana como um campo minado. As fatalidades provocadas por pequenos detalhes que lembram muito o efeito borboleta, uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, é a cara dessa geração, marcada pela ansiedade crescente diante de um mundo cada vez mais veloz, interconectado e imprevisível. E este novo filme não poderia chegar num melhor momento, visto que todos nós fomos afetados, mentalmente afetados pela pandemia. A sensação de finitude é algo mais presente em nossas vidas. Fiel à tradição da franquia, Laços de Sangue apresenta mortes elaboradas. Os filmes anteriores já apresentavam uma certa quantidade de gore, mas aqui o caldo entorna. Tudo em Premonição 6 é mais exagerado do que foi feito nas sequências anteriores. O sangue escorre com gosto, com muito gosto, seguindo a tendência atual do mercado. Efeitos práticos e CGIs duvidosos se misturam para entregar mortes violentíssimas, algumas bastante agoniantes e outras quase cartunescas. Desde o primeiro filme, de 2000, a franquia vem se inspirando em acidentes reais, casos bizarros e situações improváveis que realmente aconteceram para criar mortes impactantes. Então, nem me arrisco a dizer que algo aqui, por mais absurdo que soe, seja implausível. Quem comanda o longa-metragem é a dupla Adam Stein e Zach Lipovsky, escolhida após se destacar em um processo seletivo altamente competitivo que envolveu mais de 200 candidatos. Os caras fizeram uma pegadinha via Zoom com os produtores, forjando um incêndio e até uma decapitação, o que garantiu a eles a direção do filme. E o espírito dessa nova sequência tem um pouco dessa energia, desse humor macabro dos realizadores, o que é ótimo. O problema é a venda casada. Temos sim humor incorreto, mas também temos alívio cômico com piadinhas fora de hora. E isso incomoda. Este é um dos últimos filmes do Tony Todd, falecido em novembro do ano passado, aos 69 anos. Todd vinha sofrendo com câncer e no filme dá para perceber o quanto ele estava debilitado. Ator muito querido pelos fãs da franquia, aliás, não só pelos fãs da franquia, pelos fãs de terror de modo geral. Ele fez Candyman, o remake de A Noite dos Mortos-Vivos. O seu personagem aqui, o agente funerário William Bloodsworth, ganha um destaque maior. Durante anos, os fãs da franquia elaboraram teorias sobre Bloodworth, de que ele seria uma espécie de arauto da morte, um intermediário entre o plano material e o plano espiritual, visto que o sujeito sabia muitos detalhes sobre as engrenagens do destino. Bloodlines proporciona um esclarecimento para esse mistério, criando uma história de origem para o personagem de Todd. Ou tentar explicar o que sempre foi ambíguo, destruindo o nosso imaginário, é algo que eu não curto muito. Isso quase sempre acaba enfraquecendo o mito. Mas no caso do Tony Todd, que já partiu, esta tornou-se uma oportunidade de ouro de homenageá-lo com a grandiosidade que ele merece. Quando a situação aperta, Stephanie e seus amigos buscam a ajuda de Bloodworth. No quinto filme, não sei se você se lembra, no intuito de trazer um pouco de frescor, a franquia adicionou à sua fórmula a ideia de que se um dos condenados, digamos assim, matar outra pessoa, ele ficaria com o tempo de vida de sua vítima. Essa proposta transforma a natureza do jogo. Antes, as vítimas eram apenas sobreviventes azarados, tentando escapar de uma entidade inevitável. Agora surge uma escolha moral: continuar passivo e esperar Dona Morte, ou agir e garantir a própria vida. Ao receber essa informação,
os sobreviventes se veem tomados por um dilema ético. Quem merece morrer no lugar do outro? As ideias de cada um dos personagens vão desde o ridículo até o politicamente incorreto. Em suma, Premonição 6, Laços de Sangue, é diversão garantida, descompromissada, feita especialmente para os fãs da franquia. O apelo nostálgico é forte, há trocentas referências às sequências anteriores e alguns easter eggs que só funcionam para quem tem familiaridade com aquele universo. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!